Fala galera, beleza? Então hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a questão de matrizes, certo? Matrizes são aqueles dados que são colocados em forma tabelada retangular, certo? Ou seja, são números dispostos em forma retangular. Esses dados são basicamente tabelas, então uma lista de compras, o balanço de uma empresa, as notas que você vai tirando ao longo do ano, tudo isso são exemplos de matrizes que a gente utiliza no nosso cotidiano o tempo todo. Hoje a gente vai ver dois pontos aqui que são extremamente importantes quando a gente está trabalhando com matrizes, que são aqui a questão da soma e subtração de matrizes e do cálculo do determinante de uma matriz. Essas operações são extremamente importantes quando você vai trabalhar com matrizes, principalmente em vestibular, e são as que mais você vai ver caindo. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai determinar como é que se faz soma e subtração de matrizes e como é que se encontra o determinante. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você está falando em soma e subtração de matrizes, é você entender o seguinte: matrizes, elas vão ter que ser do mesmo formato, ou seja, apresentar o mesmo número de linhas e colunas, para que você possa fazer a operação de soma e subtração. Por quê? Observe o seguinte: se eu tenho aqui uma matriz, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, certo? E eu vou somar isso aqui com uma outra matriz. Essa matriz vai ter 5, 6, 7, 8, 9 e aqui o termo 10. Essas matrizes aqui são os exemplos de matrizes 3x2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas, certo? E o que acontece aqui? No caso das matrizes, quando você vai fazer tanto a soma quanto a subtração, você necessita fazer a soma e subtração de termo a termo dessas matrizes. Ou seja, você vai somar um termo daqui com um termo de lá, ou então subtrair um termo daqui com um termo de lá. E esses termos têm que ser equivalentes. Isso quer dizer o quê? Se você está pegando o termo aqui que está na primeira linha, está na primeira linha e na primeira coluna dessa daqui, você vai somar ou subtrair um termo da primeira linha, primeira coluna dessa daqui. Por exemplo, se eu vou fazer a soma entre essas duas matrizes, o resultado vai ser o quê? 1 mais 5, que vai dar 6. 2 mais 6, que vai dar 8. 3 mais 7, que vai dar 10. 4 mais 8, que vai dar 12. 5 mais 9, que vai dar 14. 6 mais 10, que vai dar 16. Ou seja, para fazer essa soma aqui, eu preciso somar o termo da primeira matriz com o termo equivalente, ou seja, que tem as mesmas coordenadas na segunda matriz, certo? Aí o que acontece? Se aqui tem um número de linhas menor, ou então um número de colunas menor do que esse aqui, você não consegue somar. Você não consegue fazer essa operação de adição entre elas duas. E é o que acontece. Para você operar, somar ou subtrair matriz, você vai necessitar que exista essa questão das linhas e colunas serem iguais nas duas, certo? Elas terem o mesmo formato. Vamos agora para um exemplo de subtração simples. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a matriz 2, 4, 6, 8 e faço aqui menos a matriz 7, 9, 11 e 13. Para que eu possa subtrair essas duas matrizes, vai acontecer o mesmo processo. Eu tenho que observar se o número de linhas e colunas de ambas é igual. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. O número de linhas e colunas sendo igual, eu vou subtrair primeira linha, primeira coluna daqui, com primeira linha, primeira coluna daqui. Então, 2 menos 7, que vai dar menos 5. Vou fazer 6 menos 11, aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, ou segunda linha, primeira coluna. 6 menos 11, que vai dar menos 5. 4 menos 9, que dá menos 5. 8 menos 13, que vai dar menos 5 também. E aí, para evitar logo aquela pergunta: Eduardo, sempre vai dar 5 a resposta? Não, não vai dar sempre 5 a resposta. Aqui foi só uma coincidência mesmo. Mas a ideia é que você faça esse mesmo procedimento. É sempre primeira linha, primeira coluna daqui, primeira linha, primeira coluna daqui. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Sempre vá pelos pontos, pelos valores que têm as mesmas coordenadas. Fazendo isso, não tem erro. Beleza? O soma e subtração de matrizes é basicamente esse processo. Viu que as duas têm o mesmo formato? Somou termo a termo, separadamente, você encontra a resposta. Belezinha? Agora, galera, vamos para o determinante. Como é que vai funcionar o determinante da matriz? Bem,
Toda matriz ela vai ser representada na forma de colchetes, assim. Você vai ver esses colchetezinhos circulando os dados que são pertencentes à matriz. Quando a gente vai falar em determinante de matriz, a notação ela muda um pouquinho. Ela passa a ser barras. Então, por exemplo, se eu estou falando do determinante D dessa matriz, ele é igual a isso aqui, ó. Ele também pode ser escrito só como D dessa matriz, ou então só barrinha 2, 4, 6, 5. Você substitui esses colchetes por barras. E aí, isso vale também para a matriz 3x3. Galera, hoje a gente vai estudar o determinante da matriz 2x2, que é esse exemplo de matriz quadrada aqui, com 2 linhas e 2 colunas, e da matriz 3x3, que é essa daqui, que ela possui 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Então vamos lá. No caso da 2x2, é super simples. Como é que eu faço para achar o determinante dessa matriz? Primeiro, eu vou localizar nela a diagonal principal, que é a diagonal que desce aqui do lado esquerdo, do lado esquerdo superior e vai até o lado direito inferior. Os números que pertencem a essa diagonal, eles são o que a gente vai chamar de números vão ser os termos da nossa diagonal principal. Essa diagonal aqui, então, principal. A outra diagonal é o que a gente vai chamar de diagonal secundária. Ela vem aqui do canto superior direito até o canto inferior esquerdo, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar termos. Como? Eu vou pegar os termos da diagonal principal e multiplicar 2 vezes 5. E vou representar o resultado da multiplicação aqui. No caso, 2 vezes 5. E eu vou fazer menos, que vai ser da fórmula, certo? E vou multiplicar agora a diagonal secundária, 4 vezes 6. Galera, o determinante é um número real que a gente utiliza para representar uma matriz qualquer, certo? Então ele é uma forma de representar a matriz, e quando vamos estudar geometria analítica, principalmente sistemas lineares, você vai observar que essa questão do determinante da matriz, ele vai poder dizer para a gente se o sistema é possível de ser indeterminado, se é possível indeterminado, se é impossível. Esse dado aqui do determinante, ele vai ajudar a gente a entender muita coisa no futuro, incluindo também a questão de área de triângulos com base nas coordenadas dos vértices. Então, aprender a fazer essa conta aqui o mais prático possível, o mais rápido possível, vai te ajudar muito. Então vamos lá. No caso aqui o que acontece? Fiz a multiplicação diagonal principal, fiz a multiplicação diagonal secundária. Esse menos que eu coloquei aqui vai ser basicamente da fórmula do determinante. Então eu vou fazer aqui o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Consequentemente, o que eu vou ter? 5 vezes 2 que vai dar 10, menos 4 vezes 6 que vai dar 24. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 10 menos 24, menos, dá o sinal do maior, né? 24 é maior do que 10, e faço 24 menos 10 que dá 14. Belezinha? E aí vamos lá. No caso da matriz 2x2 é simples assim. Diagonal principal multiplicou, menos, multiplicou a diagonal secundária, faz a continha de menos, você já encontra o determinante da matriz aqui, beleza? No caso da matriz 3x3, é um pouquinho mais complexo que isso, mas também é muito pouca coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou representar logo ela aqui dentro de barras, né? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Peguei aqui o número só para representar mesmo. E eu vou fazer o seguinte. Para que eu faça o cálculo determinante dessa matriz, existem alguns métodos. Vocês já viram isso em sala, e eu vou utilizar o mesmo, que é o método da reprodução de colunas. Então eu vou repetir duas colunas que já existem aqui, as duas primeiras colunas, do lado de fora dessas barras. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 4, 5, 7 e 8, certo? E utilizando essas duas colunas eixos que apareceram ali, que a gente colocou ali, é que eu vou calcular o determinante. Como? Primeiro, eu vou localizar aqui a diagonal principal nessa matriz 3x3, que vão ser essa diagonal, que vai ser essa diagonal aqui que vai do canto superior esquerdo, passando pelo centro e chegando até o canto inferior direito, certo? Vou marcar ela aqui. Em seguida eu vou marcar mais duas diagonais, que vão ser paralelas a essa. Então eu comecei aqui desse canto superior esquerdo aqui, do primeiro elemento aqui, primeira linha e primeira coluna. Agora eu vou para o elemento da primeira linha e segunda coluna e vou fazendo uma diagonal a partir dele. Depois, primeira linha e terceira coluna e faço uma diagonal a partir dele, certo? Eu vou multiplicar essas diagonais da mesma forma que eu fiz na matriz 2x2, certo? Então, no caso, o que eu vou ter aqui? 1 vezes 5, 5 vezes 9, 45, tá? Vou pular algumas etapas. Mas,
2 vezes 6, 12. 12 vezes 7 vai dar 8. Peraí, deixa eu fazer logo aqui. 12 vezes 7, 14 tira 4, vai 1, 84. Agora, 3 vezes 4, 12 vezes 8. Vai dar 96. E aí o que a gente vai fazer? Agora que você já fez esse produto das diagonais aí principal e das paralelas, eu vou fazer agora o produto da diagonal secundária e suas paralelas também. Então, a secundária vai vir aqui do canto superior direito da matriz, descendo, passando pelo centro e chegando ao canto inferior esquerdo. E eu vou pegar as paralelas dela também. Comecei aqui para o 3, agora eu venho aqui para o 1 e em seguida vou aqui para o 2, certo? Pegando essas que são paralelas a ela. E vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Vai ter o mesmo menos aqui da fórmula, certo? Para poder ficar mais organizado e eu não me confundir depois com troca de sinal, eu vou colocar um parêntese aqui, certo? E eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a outra. Então eu vou multiplicar os termos da diagonal secundária e sair colocando aqui dentro desse parêntese. Então, ó, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 vai dar 105. Mais 8 vezes 6 dá 48. 48 vezes 1 vai dar 48. E agora vamos lá. 9 vezes 4, que vai dar 36. 36 vezes 2 vai dar 62. Belezinha? Então o que acontece aqui? Vou somar os termos que tem dentro desse parêntese e depois fazer o jogo de sinal. A mesma coisa, eu vou somar esses termos aqui que estão fora do parêntese, do lado positivo, e vou depois só subtrair tudo. No caso aqui vai dar o quê? 96 mais 80, aqui vai dar 180. 180 mais 45 vai dar 225. Certo? Como aqui está tudo positivo, gente, eu vou só fazer a soma de todos eles e botar o sinal de mais. Ah, Eduardo, e se tivesse termos negativos aqui em algum lugar, o que eu faria? Multiplicaria, certo? E na multiplicação entre os termos, você já vai fazendo o jogo de sinal. Por exemplo, se isso aqui fosse negativo, ó, menos 1 vezes menos 5, menos 5, menos 5 vezes 9, vai dar menos 45. Aí bem aqui você colocaria menos 45. E aqui o que eu faria? Somaria normal. O número negativo com positivo, então você subtrairia e daria o sinal maior normal. Beleza? O mais aqui é só conta, só operação simples. Agora, o que a gente vai fazer? Vou somar agora aqui 48 com 62. No caso, aqui eu vou ter 110, né? 110 mais 105 vai dar 215. E aí eu vou fazer o quê? 225 vezes 215, que vai dar o quê? 10. Então, portanto, o determinante dessa minha matriz vai ser 10. E aí você fecha o cálculo de determinante, beleza? Galera, por hoje era só isso, certo? Espero que vocês leiam o material que eu mandei para vocês, deem uma olhada nas atividades dos exercícios. Lá tem muita questão muita questão para vocês fazerem e também com as resoluções. E isso aqui é só para você dar uma relembrada de como é que faz esse procedimento para esclarecer qualquer dúvida do material. Belezinha, galera? Valeu!